Olá para todos. Estamos aqui retornando com os nossos vídeos vinculados ao nosso querido pré-vestibular social, produzidos pela Coordenação de Biologia, composta pela professora Celina, por mim, professor Renato e pelo professor Max. Então, nós vamos retomar a produção de muitos vídeos, de alguns vídeos importantes para a complementação dos estudos dos nossos alunos do pré-vestibular social e de apoio para os mediadores, tutores da nossa disciplina. E na videoaula de hoje nós vamos discutir alguns conceitos básicos de um campo da biologia importantíssimo, que é a ecologia. Podemos ver isso hoje, atualmente, os conceitos básicos de ecologia, entender o que é ecologia, quando a gente discute a chamada sindemia. Alguns usam o termo pandemia, sendo que a gente entende hoje que a Covid é uma sindemia, porque relaciona aspectos biológicos de um vírus que causa uma doença nas pessoas, e ao mesmo tempo a gente entende que essa doença ela se propaga devido a diversas situações sociais, ambientais, de degradação ambiental. Então, a gente consegue ter um olhar mais ampliado do que a ecologia pode contribuir para a solução, a proposta de soluções para a saúde das pessoas, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, o bem-estar das populações humanas. Mas o que é a ecologia? Ecologia, o termo foi criado mais recentemente, vamos chegar lá. Mas ecologia é formado por duas palavras, oikos, casa, e logos, estudo. Então, de uma maneira literal, podemos dizer que ecologia é o estudo dos organismos em sua casa. Desde o período aristotélico, dos períodos antigos gregos, esses gregos usavam o trabalho, o seu trabalho reflexivo, abordando temas relacionados aos animais, as relações entre os animais com o meio ambiente. O homem, desde os primórdios, teve que compreender como funcionam alguns fundamentos ecológicos, comportamento dos animais, até para manutenção da sua própria sobrevivência. Em 1869, Ernest Haeckel cunhou a palavra ecologia, que pode ser definido de uma forma um pouco mais moderna, de maneira geral, o estudo das relações entre os seres vivos ou organismos e o seu ambiente. E aí é importante a gente entender mais dois conceitos fundamentais, que é o habitat e o nicho ecológico. O que é o habitat? De uma maneira de melhor compreensão, de mais fácil compreensão, o habitat a gente pode dizer que é entre aspas, o endereço onde vive um organismo. E o nicho ecológico, entre aspas, muitas aspas, é a profissão. Ou seja, todo o conjunto, além da questão do habitat, todos os papéis desenvolvidos, as atividades desenvolvidas por um organismo numa comunidade ecológica, nós vamos entrar agora nessa explicação, faz parte do nicho ecológico. Quando a gente pensa na biologia como um todo, a gente pode imaginar diferentes níveis de organização, desde a composição de uma célula até a composição da biosfera. Neste complexo espectro da biologia, de níveis de organização da biologia, a gente pensa que a ecologia, ou melhor, a ecologia está mais preocupada de estudar a partir do nível de organização dos organismos. Um organismo, uma determinada espécie, se agrupa ou se convive em conjunto, formando o que nós chamamos de população, ocupando um determinado habitat, desenvolvendo um determinado nicho ecológico. Nós temos aqui nesse conjunto de imagens, à vista, nós visualizamos aqui inicialmente uma girafa, um conjunto de girafas forma uma população. Essa girafa ela tem um habitat, nós podemos pensar o habitat savana, e dentro de uma savana africana, como por exemplo a gente imaginar o mico-leão dourado, trazendo aqui para o Brasil a Mata Atlântica, e o conjunto de atividades que essa espécie
desenvolve no ecossistema é chamada de nicho ecológico. Importante ressaltar o seguinte: se duas espécies ocuparem o mesmo nicho ecológico, ou ocorrer, melhor dizendo, uma convergência de grande ocupação do mesmo nicho ecológico por duas espécies diferentes, elas vão competir entre si. E aí uma delas tende a ser extinta, ou se retirar, ou perecer nessa competição. Isto é chamado de princípio de exclusão competitiva de Gauss, que está relacionado ao mesmo tempo a aspectos da evolução, processos evolutivos. Temos já alguns vídeos discutindo evolução produzidos pelo professor Max no nosso canal. Então, os organismos em conjunto formam uma determinada população que coexistem com outras populações, que nós chamamos de comunidade ecológica. Um conjunto de populações forma, então, uma comunidade ecológica. Considerando a comunidade, o grupo de populações, animais, vegetais, micro-organismos, né? Existe a microbiota, fungos, bactérias, plantas, animais, todo esse conjunto de organismos, de seres vivos, coexiste numa região, formando o que nós chamamos de ecossistema, que também abrange os fatores chamados abióticos: temperatura, umidade, altitude, são fatores chamados fatores abióticos. Então, a relação dos organismos vivos num determinado espaço geográfico com as condições físicas, químicas ou fatores abióticos dessa região, forma-se um ecossistema, que é uma unidade básica da ecologia. Então, os pesquisadores, os ecólogos, os especialistas em ciências ambientais, considerando a ecologia uma disciplina, um campo da biologia muito transdisciplinar, muito interdisciplinar, quando a gente aborda um problema ecológico, a gente tem que considerar diversas condições. Por exemplo, como mencionei no início deste vídeo, quando nós imaginamos o surgimento de uma pandemia, de uma sindemia, nós consideramos nesses estudos vinculados à área das ciências ambientais como acontece o surgimento de uma feira em que se consomem animais silvestres, a caça, o desmatamento, a aproximação das pessoas a áreas de reserva. O mesmo acontece, podemos fazer essa reflexão, quando nós tivemos há alguns anos uma crise ou um surto de casos de febre amarela. Então, os problemas são os mais distintos. Quando nós imaginamos a contaminação de água, nós temos problemas aqui recorrentes no Rio de Janeiro, com a SEDAI, Geosmina, esgoto sanitário. Metade da população brasileira não tem acesso a esgoto. Isso tem uma relação com os estudos vinculados às ciências ambientais com a ecologia, a qualidade ambiental, a qualidade das condições de um corpo de água, um corpo hídrico, um rio que abastece uma cidade, uma reserva, as condições ambientais de florestas que estão relacionadas à amenização da temperatura, o ciclo. Aí nós entramos na ideia do ciclo da matéria, o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio, como o ciclo do enxofre. Isso nós chamamos de ciclo da matéria. Então, o ecossistema também tem como característica fundamental ciclo de matéria e fluxo de energia, sendo que a energia é proveniente da onde? Do Sol. Então, são sistemas abertos. Quando nós saímos do conjunto de ecossistemas ou biomas, que são grandes áreas geográficas, até muitas das vezes que englobam mais de um continente ou diversos países compostas por uma vegetação específica, nós temos os ecossistemas, os biomas, e esse conjunto de ecossistemas forma o que nós chamamos de biosfera, onde tem vida no planeta. Então, esses níveis de organização, podemos então considerar 5 níveis de organização principais, o campo específico dos estudos da ecologia, mas é sempre bom nós termos no horizonte a percepção que os estudos de ecologia são interdisciplinares e envolvem também, evidentemente, outros campos da biologia. Quando a gente estuda a qualidade do solo,
né, de nutrientes, por exemplo, aquilo permite um determinado tipo de vegetação se desenvolver ali, né? Árvores maiores, árvores menores. Quando a gente desmata, o que acontece com a qualidade do solo? Por que muitas das vezes, depois de alguns anos, aquele solo torna-se pouco produtivo e é preciso uma nova leva de desmatamento para ampliação, por exemplo, da produção de gado? Então, isso é muito amplo, é muito complexo. Nós temos também alguns vídeos no nosso canal que a gente discute essas relações mais amplas da ação do homem, a ação antrópica sobre a qualidade do meio ambiente. Mas por hoje a gente pode ter esse quadro, essa visão geral da ecologia, desde os seus primórdios, desde a sua sistematização mais recentemente como um campo da biologia, de estudos ecológicos, das definições de habitat e nicho ecológico e dos níveis de organização do mundo vivo estudados pela ecologia. Muitos desses conceitos nós vamos aprofundar em outros vídeos, em outras videoaulas, mas sempre relembrando e sugerindo, além de agradecer a presença de vocês, o interesse de vocês no nosso trabalho, desenvolver as atividades sugeridas no material do PVS, a apostila, o material didático. Procurem novas informações, aprofundem os conhecimentos que são apresentados em cada vídeo que vocês tiverem acesso. Peguem o material didático, resolvam atividades, resolvam exercícios, procurem provas com a ajuda dos seus mediadores de material complementar, de exercícios vinculados a esses conceitos, para que vocês consigam ter um maior aprofundamento da aula de hoje, da videoaula de hoje, apresentado na videoaula de hoje. Na próxima semana, um novo vídeo será disponibilizado para o aprofundamento de vocês, do estudo de vocês. Um grande abraço, cuidem-se e até a próxima.